Quando Lucas começou a conversar com Amanda, tudo parecia estar no caminho certo. A troca de mensagens pelas redes sociais foi algo simples, uma conversa despretensiosa que logo se transformou em algo mais. E, quem diria, o que começou como uma interação virtual virou um vínculo real, mas com uma sombra que ameaçava se infiltrar. Como muitas histórias, essa parecia, à primeira vista, uma típica história de amor moderno. No entanto, o destino, com seus mistérios da história, tinha algo diferente preparado. Amanda, ao compartilhar sua experiência com Lucas, revelou que há muito tempo estava sendo observada por alguém que se tornou uma verdadeira obsessão em sua vida. Um stalker, não um simples desconhecido, mas alguém que parecia se alimentar do medo que causava. Carlos, o tal homem que havia começado como colega de faculdade, lentamente foi se tornando uma presença estranha e constante. Ele a seguia, a observava, e o mais assustador, seus gestos começaram a se tornar mais invasivos, como se quisesse, de alguma forma, invadir seu espaço de maneira cada vez mais obsessiva. As conspirações no seu universo não estavam apenas no campo da imaginação. Foi quando Carlos, em uma atitude absolutamente desconcertante, começou a enviar presentes indesejados e mensagens cada vez mais agressivas que Amanda tomou a decisão de contar tudo a Lucas. Afinal, ela já estava se sentindo impotente. Será que um simples presente ou mensagem poderia ser mais do que um gesto de carinho? Ou seria, na verdade, uma ameaça disfarçada? Ela se perguntava. O Dia dos Namorados estava chegando, e com ele, a intensificação do comportamento de Carlos. O temor da perseguição se alastrava, e Amanda precisava agir antes que fosse tarde demais. No entanto, a revelação de Amanda não só marcou o início de uma série de eventos desconcertantes, mas também os despertou para uma realidade em que a privacidade e a segurança se tornavam questões centrais. A ideia de ser seguido, de ser vigiado, é um dos mistérios da história que muitos não compreendem até se verem na mesma situação. O medo de ter a própria liberdade invadida por um estranho pode afetar qualquer um, mas o verdadeiro desafio estava por vir. Eles mal sabiam que o pesadelo estava apenas começando. Lucas, por sua vez, acreditou nela, mas a realidade que ele estava prestes a enfrentar era mais difícil do que qualquer história de terror que já tivesse ouvido. Como muitos, ele pensava que a vida seria mais simples, mas a verdade é que os mistérios da vida real podem ser mais aterradores do que qualquer ficção. Eles estavam prestes a descobrir que, no fundo, as conspirações do destino nem sempre têm explicações simples. À medida que a noite do Dia dos Namorados se aproximava, o que deveria ser um momento de romance se transformava em um suspense assustador, uma história que ninguém imaginaria ser verdadeira. O medo de Amanda se concretizou quando, durante uma manhã qualquer, ela encontrou uma carta na porta de sua casa. Não era uma carta qualquer, mas algo muito mais sinistro. O conteúdo falava sobre o que ela usava, onde frequentava e, o mais perturbador, mencionava detalhes íntimos de sua rotina, como se ele estivesse sempre ali, vigiando cada passo. Isso foi o suficiente para ela perceber que Carlos não era mais um stalker qualquer, mas uma verdadeira ameaça. Os mistérios da história, muitas vezes, são compostos de pedaços de uma realidade que nunca se conecta até o momento em que você vê a conexão, e ela estava bem ali, em suas mãos, desafiando toda a sua sanidade. A princípio, Amanda tentou ignorar. Talvez fosse uma coincidência, talvez fosse apenas um engano. Mas logo o comportamento de Carlos se intensificou. Ele apareceu em seu trabalho, em lugares que ela costumava frequentar, e como se tudo isso fosse uma coincidência, ele a seguia com uma persistência assustadora. As mensagens se tornaram mais diretas, mais ameaçadoras, deixando claro que ele estava observando cada movimento dela, como se fosse parte de um plano arquitetado no silêncio das sombras. O que parecia ser um simples stalker agora estava envolto em uma conspiração que ela não conseguia entender completamente. Foi então que Amanda, já sem saber o que fazer, decidiu compartilhar com Lucas todas as suas angústias. Ela temia pela própria segurança e Lucas,
Sentindo-se responsável, prometeu a ela que nada aconteceria. Mas ele sabia que a situação estava além do simples medo de uma jovem. Havia algo mais acontecendo ali, algo que se escondia nas entrelinhas. O comportamento obsessivo de Carlos, aliado à chegada do Dia dos Namorados, parecia o momento perfeito para ele fazer o que planejava. O que começou como uma simples conversa no Instagram, agora se transformava em uma verdadeira luta pela segurança de Amanda. Lucas, com toda a sua coragem, não sabia que a história que estava prestes a viver se encaixava perfeitamente em um dos mistérios da história que muitos ignoram. O stalker que, quando desafiado, não se afasta, mas se torna ainda mais perigoso. Ele não estava preparado para enfrentar a mente perturbada de um homem capaz de invadir a privacidade de outra pessoa tão intensamente. O que parecia ser um mero incômodo de uma jovem preocupada se tornava uma situação de risco real. E Lucas não conseguia imaginar até onde essa história os levaria. E assim, enquanto as semanas passavam, o temor se transformava em algo mais palpável. O Dia dos Namorados estava chegando, e com ele, as sombras que se aproximavam cada vez mais. Amanda e Lucas estavam agora imersos em um jogo que não escolheu, mas do qual não podiam escapar. Um stalker, uma obsessão e um mistério que precisava ser resolvido antes que algo irreparável acontecesse. Mas o que eles não sabiam era que o verdadeiro teste ainda estava por vir. Algo mais sombrio estava se aproximando, uma presença que nem mesmo o mais experiente dos detetives conseguiria prever. Amanda já não conseguia mais viver em paz. Ela sentia que os olhos de Carlos estavam sempre sobre ela, de uma forma ou de outra. A cada passo, a cada movimento, ela tinha a sensação de estar sendo observada. O medo tomava conta de seu corpo, de seus pensamentos. E o que antes parecia ser um simples desconforto, agora se tornava uma prisão invisível, mas real. O Dia dos Namorados, que deveria ser um dia de celebração do amor, estava se aproximando como uma sombra ameaçadora, reforçando a sensação de que algo muito pior ainda estava por vir. A curiosidade sobre como ela lidaria com isso logo se transformava em um questionamento sobre o que poderia ser feito para garantir sua segurança. A tensão aumentou quando, em um dos dias seguintes, Amanda recebeu um pacote misterioso. Não tinha remetente, apenas um bilhete simples dizendo: "Te vejo de novo em breve, e desta vez você não escapará." A escrita era inconfundível, e Amanda, imediatamente, reconheceu aquele toque perturbador. Mais uma vez, o stalker se fazia presente, e não era mais possível ignorar a seriedade da situação. O pacote estava vazio, mas o impacto psicológico foi devastador. O temor se apoderava de seu coração e as mensagens e presentes deixados por Carlos se tornavam mais intensos. Essa perseguição parecia ter virado uma verdadeira obsessão, algo inexplicável, mas muito real. Lucas, que sempre acreditou que poderia proteger Amanda, agora via que a situação estava saindo de seu controle. Eles precisavam agir rápido, mas a quem poderiam recorrer? Como explicar algo tão peculiar e assustador sem parecer exagerados? Como combater um inimigo invisível que se escondia nas sombras, pronto para atacar a qualquer momento? A curiosidade em torno dessa história não era mais apenas sobre o stalker, mas sobre como o amor e o medo podiam se entrelaçar de uma maneira tão perversa. As conspirações da vida real eram muito mais assustadoras do que qualquer história de terror contada ao redor de uma fogueira. Naquele momento, Lucas tomou uma decisão difícil, mas necessária. Ele começou a investigar mais sobre Carlos. Começou a procurar informações em redes sociais e falar com amigos de Amanda na faculdade, tentando descobrir mais sobre o stalker. Quando ele descobriu que Carlos já havia se envolvido em comportamentos obsessivos no passado, a verdade se revelou ainda mais assustadora. Carlos não era apenas um homem obcecado por Amanda. Ele tinha um histórico de perseguições, de situações em que sua presença tinha causado transtornos irreparáveis. A sensação de estar sendo perseguido por uma sombra que parecia sempre se aproximar mais era agora uma realidade inegável. Mas a verdadeira virada começou quando, no meio da investigação, Lucas encontrou algo peculiar.
Entre mensagens e postagens antigas de Carlos, havia algo que parecia um padrão, uma obsessão por datas. Ele notou que a cada dia dos namorados, o comportamento de Carlos se tornava mais intenso, mais agressivo. Era como se a data fosse uma espécie de ritual para ele, um momento de reforçar sua presença na vida de Amanda. Essa descoberta não só fez Lucas entender que as conspirações por trás da mente de Carlos iam além de uma simples perseguição, mas também o preparou para a luta que se aproximava, um desafio muito maior do que eles imaginavam. A tensão alcançou seu ápice na véspera do Dia dos Namorados. Amanda e Lucas haviam se preparado, talvez mais do que jamais pensaram ser necessário. Eles passaram o dia juntos, evitando sair para locais públicos, por medo de Carlos estar por perto. Mas algo na atmosfera estava diferente naquela noite. Uma sensação palpável de que estavam prestes a ser confrontados. A busca por respostas finalmente os levaria a um confronto direto. Eles mal sabiam, mas Carlos estava mais perto do que imaginavam, e sua obsessão os guiava como marionetes em um jogo cruel, sem escapatória à vista. Foi então que, enquanto estavam em casa, uma campainha tocou. Amanda congelou. Lucas, com uma sensação de alerta, foi até a porta e, ao abrir, viu algo que jamais imaginou. Carlos estava ali, na calçada, com um olhar fixo e ameaçador. Ele não trouxe presentes, não deixou bilhetes, não havia mais rodeios. A obsessão dele transbordava, e pela primeira vez, Lucas e Amanda puderam ver de perto o verdadeiro perigo que enfrentavam. O que começou como simples mensagens agora se tornava uma ameaça física. O stalker não se esconderia mais nas sombras. Ele estava ali, no momento mais crucial. Lucas, sem hesitar, fechou a porta com força e ligou para a polícia. Mas Carlos não parecia disposto a esperar. Ele estava furioso, tentando forçar a porta, gritando palavras incompreensíveis. A situação que parecia estar fora de controle passou a ser uma luta pela sobrevivência emocional. Não era apenas uma perseguição, mas uma invasão cruel do espaço pessoal de Amanda e, por consequência, de Lucas também. O medo se misturava com a adrenalina, enquanto a polícia se aproximava. Quando os policiais chegaram, Carlos foi preso por invasão de propriedade e assédio, mas ao ser levado, ele olhou para Amanda com um olhar que parecia prometer algo mais. A sensação de alívio que eles sentiram ao ver Carlos sendo afastado foi momentânea, pois ambos sabiam que ele não desapareceria tão facilmente. A mente de um stalker não se limita a barreiras físicas, e essa experiência se tornaria uma memória que os perseguiria por anos. O amor deles estava agora marcado pela marca de uma perseguição que, de certa forma, nunca desapareceria por completo. Enquanto a história de Carlos se tornava uma parte sombria do passado de Amanda e Lucas, uma coisa era certa. O que parecia ser um simples romance se transformou em uma batalha real contra o medo e a obsessão. A experiência cheia de mistérios da história deixou marcas profundas, mas também os ensinou a importância de proteger a própria privacidade e a se manter vigilantes. Quando o Dia dos Namorados finalmente chegou, não foi mais sobre o amor idealizado que todos imaginam, mas sobre um novo começo, livre das sombras de um stalker. No final, o que parecia ser uma história de terror se transformou em uma vitória da coragem sobre o medo, mas a cicatriz emocional perduraria para sempre. O segundo aniversário de Beatriz e Ricardo como casal estava prestes a acontecer, e ambos estavam decididos a que fosse uma noite normal, sem os traumas do passado. Após tudo o que viveram, sentiam que precisavam retomar a simplicidade e a normalidade da vida. Decidiram celebrar a data com um jantar em um restaurante elegante, longe das lembranças perturbadoras dos pesadelos que haviam enfrentado. Mas, como frequentemente acontece nas histórias de mistérios da vida, o destino parecia ter outros planos para eles. Enquanto caminhavam pela avenida da praia, um casal se aproximou e se ofereceu para tirar algumas fotos deles. Embora desconfiados, Beatriz e Ricardo aceitaram. O homem não dizia uma palavra, apenas sorria de maneira enigmática,
enquanto a mulher parecia excessivamente animada. Ela insistiu para que os acompanhassem até um estúdio fotográfico próximo, onde poderiam fazer uma sessão mais profissional. A proposta, inicialmente inofensiva, logo começou a causar um desconforto inexplicável. O comportamento do casal parecia estranho, como se estivessem observando-os de uma maneira muito mais pessoal do que o esperado. À medida que o casal se aproximava, o desconforto de Beatriz crescia. A mulher parecia obsessivamente entusiasmada, elogiando constantemente a aparência do casal e sugerindo que o ensaio seria incrível. Mas algo na sua insistência parecia desconcertante, como se ela estivesse forçando algo que não deveria. Vocês têm uma química maravilhosa. Eu posso ver o brilho entre vocês. Vamos lá, será divertido, disse ela com um sorriso forçado, que mais parecia uma tentativa de manipulação. Beatriz, com um instinto desconfiado, começou a sentir que havia algo errado ali. Mas antes que pudesse se afastar, o homem lançou um olhar fixo sobre eles, algo que parecia impossível de desviar. Após mais algumas tentativas de convencê-los, o casal finalmente se afastou. Mas Beatriz e Ricardo, ainda desconfortáveis, tentaram continuar sua noite no restaurante que haviam escolhido. No entanto, a sensação de estarem sendo seguidos começou a ser palpável quando, ao chegar ao local, o casal reapareceu. Dessa vez, eles estavam próximos, mas disfarçados em meio à multidão, como se aguardassem o momento certo para se aproximar novamente. O pânico começou a tomar conta de Ricardo, que agora ciente de que a situação não estava mais normal, sentiu o medo se espalhar por todo o seu corpo. Eles tentaram se afastar, andando apressadamente em direção ao carro, mas o casal não os deixou em paz. Como sombras, continuaram a segui-los até o estacionamento. O medo se intensificou quando, ao chegarem ao carro, o casal desapareceu misteriosamente, mas a sensação de estar sendo perseguido permaneceu. Era uma perseguição sem explicações, algo além de uma simples coincidência, algo maior, mais sinistro. Ricardo e Beatriz, em pânico, seguiram para um local mais afastado, na esperança de se esconder, mas mais uma vez o casal apareceu. Desta vez, em um carro, começaram a segui-los de perto, aumentando a tensão. Tentando escapar, Ricardo fez uma manobra brusca, mas acabou sofrendo um pequeno acidente que forçou o carro a parar. Desesperados, correram para a mata próxima, tentando se esconder. Mas os perseguidores não os deixaram escapar. A tensão entre eles se transformou em pânico total e, ao chamarem a polícia, a busca continuou sem sucesso. O casal misterioso havia desaparecido novamente. Mas o medo de que estivessem sendo observados nunca os deixou. O que antes parecia ser apenas um desconforto passageiro se transformou em uma sensação de paranoia constante. A cada barulho, a cada sombra, Beatriz e Ricardo sentiam como se estivessem sendo observados, como se sua vida estivesse sob vigilância constante. A polícia, após investigar mais a fundo, descobriu que o carro do casal estava registrado em nome de uma empresa de segurança privada, levantando ainda mais questões. O que parecia ser uma perseguição aleatória agora tomava contornos mais complexos, como se estivessem sendo manipulados por uma força invisível. Desesperados e sem explicações, Beatriz e Ricardo começaram a se isolar, evitando lugares públicos e desconfiando de todos ao seu redor. Não podiam mais confiar em ninguém, nem mesmo nas pessoas mais próximas. A linha entre a realidade e a paranoia estava se tornando tênue, e a sensação de estarem sendo manipulados por uma rede maior de observadores os consumia lentamente. Uma noite, Beatriz decidiu pesquisar online sobre experiências semelhantes e, para seu terror, encontrou relatos de pessoas que passaram por algo semelhante. Relatos de perseguições por empresas de segurança envolvidos em experimentos psicológicos e manipulações misteriosas. Foi quando ela percebeu que talvez sua vida não fosse mais sua, mas parte de um jogo macabro que ela não podia entender e que provavelmente nunca seria capaz de escapar. O mistério sobre o casal estranho, a rede de vigilância por trás dos acontecimentos e a sensação de estar sendo observados se tornou uma parte permanente de suas vidas. O medo e a paranoia dominaram suas mentes,
e a dúvida sobre o que era real e o que não era se tornava insuportável. E assim, a vida deles nunca mais foi a mesma. Eles estavam, para sempre, à mercê de um jogo que nunca escolheram jogar, mas que estavam condenados a viver sem entender as regras nem os jogadores.